Aproveitando a chegada de mais uma data FIFA, vamos hoje conhecer os casos de mais 10 jogadores que conseguiram trocar de seleção em 2025. Para quem ainda não viu, essa já é a terceira parte do vídeo. As duas anteriores sobre o assunto eu deixei os links no comentário fixo. Vamos começar falando do meia Noha Lemina. Com apenas 20 anos, o jogador, que já teve passagens por equipes como PSG, Sampdoria e Wolverhampton, decidiu agora em 2025 trocar a França pelo Gabão. Irmão do também meia Mario Lemina, Noha nasceu no Gabão, mas foi criado na França, terra de origem de sua mãe. Naturalmente, iniciou a carreira defendendo as seleções de base francesas. Só pela equipe sub-17 foram quase 10 jogos entre 2021 e 2022. Entretanto, ao não receber novas chances na França nos últimos anos, ele recorreu à FIFA e solicitou em fevereiro de 2025 sua mudança para defender o Gabão. Dessa forma, após o fim dos trâmites necessários, pôde estrear pela equipe africana no último mês de junho. Entrou em campo em uma vitória por 2-0 sobre Guiné-Bissau, válido por um amistoso. Noha Lemina é atualmente atleta do Annecy, equipe da segunda divisão francesa. Com apenas 19 anos, o meia Bens Dardai, hoje apontado como uma das promessas do Wolverhampton, virou manchete na Europa por trocar a Alemanha pela Hungria. Nascido em Berlim, Bens tem uma longa trajetória nas seleções de base alemães. Entre 2021 e 2024, foram quase 30 jogos somados em todas as categorias. Inclusive, em 2023, fez parte do grupo campeão da Eurocopa Sub-17. Mas, por opção, o jogador procurou a FIFA e no início de 2025 concluiu a mudança definitiva para a Hungria. Filho de húngaros, Bens é oriundo de uma família bastante tradicional no futebol do país. Seu pai, Pa Dardai, teve uma longa carreira como jogador. Inclusive, é considerado um ídolo no Hertha Berlim. Ele ainda tem 2 irmãos jogadores que, curiosamente, também trocaram há pouco tempo a Alemanha pela Hungria. Bens Dardai soma hoje 3 jogos oficiais pelo time principal da Hungria. Ainda na Europa, vamos falar agora do caso do atacante Matías Fernandes, um meia belga que recentemente passou a defender as cores da Espanha. Natural de Bruxelas, Matías é oriundo de uma família espanhola que também tem ligações com a Itália. Ou seja, ele poderia escolher qualquer um dos 3 países para defender. Inicialmente, sua escolha foi a Bélgica. Entre 2020 e 2024, passou por praticamente todas as categorias de base. Entretanto, tudo mudou em fevereiro de 2025, quando o atacante procurou a FIFA e solicitou sua mudança para a Espanha. Matías teria recebido de dirigentes da Federação Espanhola a promessa de possíveis oportunidades na seleção principal em um futuro próximo. O jogador, que atualmente tem 20 anos, está ligado ao Lille da França. Soma até agora uma convocação para a seleção sub-21 da Espanha. 2 anos depois de uma rápida experiência na seleção sub-21 do Kosovo, o meia sueco Bensford Zenel, de apenas 22 anos, resolveu em 2025 defender as cores do seu país natal. Nascido e criado na Suécia, Bensford é oriundo de uma família kosovar. Por isso, em 2023, pouco depois da estreia profissional com a camisa do Elfsborg, ele decidiu aceitar o convite para representar a seleção sub-21 do Kosovo. Praticamente seguiu os mesmos passos do irmão, o também meia Aber Zenel, que em 2016 tornou-se elegível para o Kosovo. Entretanto, no caso de Bensford, como nunca houve uma convocação para a seleção principal, ele recorreu à FIFA agora em 2025 e oficializou sua intenção de representar a Suécia. Desde então, o meia, que segue ligado ao Elfsborg, tem 3 jogos oficiais pelo país natal. O caso do atacante /lateral David Ornelas é o único dessa lista que envolve um país da América do Sul e outro da Europa. Filho do ex-jogador venezuelano Fernando de Ornelas, Davi nasceu na Noruega. Por isso, já no início de carreira, seguiu disputado por essas 2 seleções. Curiosamente, entre 2023 e 2024, ele seguiu transitando pelas duas.
Fez um pouco mais de 4 jogos pela seleção sub-16 da Noruega e também somou convocações para as equipes venezuelanas sub-15 e sub-17. Mas agora, em 2025, logo depois de completar 17 anos, Davi expressou junto à FIFA o seu desejo de representar apenas as cores norueguesas. Davi de Ornelas recentemente subiu para o time profissional do Hamarca, uma equipe da primeira divisão norueguesa, vem sendo encarado como uma das grandes promessas do país. Se por um lado a Venezuela perdeu Davi de Ornelas, por outro ganhou o zagueiro Victor Fung, dono de um dos casos mais curiosos desse vídeo. Victor nasceu no Canadá, tem uma parte da família de origem venezuelana e outra de origem chinesa e ainda foi criado nos Estados Unidos. Sua primeira escolha acabou sendo o Canadá mesmo. Pelo país, fez parte do grupo que disputou um campeonato da CONCACAF Sub-17 e também uma Copa do Mundo da categoria. Ambos aconteceram em 2023. Já ano passado, foi procurado pela Federação Venezuelana e conseguiu fazer alguns jogos pelas equipes Sub-18 e Sub-20. Por fim, agora em 2025, logo depois de ter o seu nome especulado mais uma vez no Canadá, Victor procurou a FIFA e oficializou sua permanência em definitivo na seleção venezuelana. O zagueiro, que atualmente tem só 18 anos, trocou recentemente o time B do Inter Miami pela equipe da Universidade de Stanford. Ex-promessa da base do PSG, o meia francês Ismael Garbi é agora apenas jogador elegível para a Tunísia. Nascido na França, Ismael é filho de pai tunisiano e mãe espanhola. Ele começou sua vida no futebol representando as cores da seleção sub-18 da França. Mas, a partir de 2022, mudou de lado e virou jogador das seleções de base da Espanha. Foram quase 10 jogos oficiais disputados. Entretanto, ao perceber que não estava mais no radar da Espanha, muito menos da França, Ismael procurou a Federação Tunisiana e informou o desejo de representar o país africano. Com o aval positivo dos tunisianos, o meia procurou a FIFA e concretizou agora em agosto os trâmites necessários para oficializar a mudança de seleção. Ismael está com 21 anos e é jogador do Braga de Portugal. Aos 32 anos, o zagueiro sérvio Sarcha Ivicovic é o mais novo reforço da seleção dos Emirados Árabes Unidos. Ivicovic nasceu na Sérvia mesmo e no início de carreira representou as seleções sub-18 e sub-19 do país. Apesar de ter tido um certo destaque em algumas equipes locais, nunca chegou a ser lembrado na seleção principal. Aí, em 2019, ele aceita uma proposta para atuar no futebol emiradense e agora, em 2025, já com mais de 5 anos de residência no país, concluiu o processo de naturalização e conseguiu junto à FIFA a liberação para representar a seleção local. Hoje ligado ao Al-Ahda, um dos maiores clubes do país, Ivicovic tem um jogo oficial pela nova seleção. Foi em um empate por 1-1 contra o Quirguistão pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Aos 22 anos, o meia Jens Kastrop, hoje ligado ao Borussia Mönchengladbach, é um dos casos mais recentes de mudança. Depois de anos jogando pelas seleções de base da Alemanha, ele oficializou agora em agosto a mudança para a Coreia do Sul. Nascido e criado na Alemanha, Jens tem realmente uma carreira muito expressiva nas seleções de base do país. Entre 2018 e 2024, somou vários jogos por praticamente todas as categorias de base. Mesmo assim, ao ser procurado por dirigentes da Federação de Futebol da Coreia do Sul, país de origem de sua mãe, o meia não pensou duas vezes e, de imediato, iniciou os trâmites necessários para trocar de seleção. Com o aval da FIFA, o jogador está apto para estrear pela equipe asiática agora na atual data FIFA. E para finalizar, vamos destacar aqui o caso de Joshua Sotirio, um atacante australiano que agora em 2025 virou jogador da seleção da Nova Caledônia. Nascido na Austrália, Joshua é filho de um casal da Nova Caledônia, por isso sempre esteve apto para defender os dois países. Entre 2014 e 2017, sua escolha foi pela Austrália mesmo. Ao longo desse período, somou quase 20 jogos entre as equipes sub-20 e sub-23. Mas, como nunca houve uma convocação para a equipe principal, Joshua foi procurado nos últimos meses pela Nova Caledônia e aceitou o convite para trocar de seleção logo após o aval da FIFA.
Aos 29 anos, o atacante, hoje ligado ao Sydney da Austrália, deve estrear pela nova seleção na atual data FIFA. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!